Olá, nessa videoaula falaremos sobre as fases do processo licitatório. A licitação deve se desenvolver numa sequência lógica, tendo no início o planejamento e prosseguindo até a assinatura do contrato. Esse processo se divide em duas fases distintas, interna e externa. Na fase interna ou preparatória, se delimita e determina as condições do ato convocatório antes de levá-lo a público. Ou seja, cria-se o documento onde as empresas saberão todas as informações sobre a licitação. Entende-se por ato convocatório o edital, que vamos falar mais à frente. É importante lembrar aos gestores que, antes da publicação do edital, o órgão que solicitar a contratação de bens e serviços deverá apresentar ao setor responsável o termo de referência ou projeto básico. Nesse documento, deve contar todas as informações acerca do objeto a ser adquirido, isto é, do que se deve comprar ou contratar. Esse documento deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo do projeto, considerando as informações sobre o orçamento detalhado, definição de estratégias, valor estimado de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, deveres do contratado e contratante, procedimentos de fiscalização, gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções. Essas informações devem ser apresentadas de forma clara, concisa e objetiva. O edital é o documento em que constará todas as regras e normas do processo de licitação. Ele deve ter uma grande divulgação, com objetivos de proporcionar uma maior competição entre as empresas. Os avisos referentes ao edital deverão conter os resumos das licitações e serem publicados com antecedência no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal. No Diário Oficial do Estado ou Distrito Federal, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal ou do Distrito Federal. Em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação do município. Vimos que a fase interna compreende a preparação do termo de referência ou projeto básico e, posteriormente, a criação do edital. A fase externa da licitação inicia-se com a publicação do edital e passa pelas etapas de abertura, habilitação, classificação ou julgamento das propostas, homologação e adjudicação, que são certames jurídicos. E, por fim, a contratação do fornecimento do bem, da execução da obra ou prestação de serviço. Ao contrário da fase interna, onde são possíveis correções, na fase externa, qualquer falha ou irregularidade levará à anulação do procedimento, isto é, o cancelamento do edital. Vamos falar agora um pouco sobre cada etapa da fase externa. A abertura é quando o edital é divulgado. A habilitação consiste na verificação de documentos e requisitos dos licitantes, com o objetivo de garantir que o vencedor tenha condições técnicas e financeiras para cumprir o contrato de forma adequada. Classificação ou julgamento das propostas é a etapa realizada por uma comissão que levará em consideração para avaliação os critérios definidos no edital. Podem ganhar a licitação as empresas que tiverem menor preço, melhor técnica e preço, de maior lance ou oferta nos casos de alienação. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação será obrigatoriamente por sorteio, em ato público e com a participação de todos os licitantes. Homologação e adjudicação. Após o julgamento realizado pela comissão, o processo será enviado à autoridade competente para que o procedimento seja homologado e adjudicado. A adjudicação é o ato final do processo de licitação em que a administração convoca o vencedor para assinar o contrato administrativo. A última etapa da fase externa é o contrato administrativo. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução.
As cláusulas do contrato devem definir os direitos, obrigações e responsabilidades das partes. Motivos como o não cumprimento das cláusulas contratuais, a lentidão do cumprimento da obra ou serviço, atrasos injustificados, entre outras falhas que possam comprometer a obra ou serviço, podem ser caracterizadas como motivo para rescisão do contrato. Nesse vídeo, você aprendeu sobre as fases internas e externas do processo licitatório. A fase interna compreende a criação do termo de referência ou projeto básico e do edital. Já na fase externa, temos a divulgação do edital, a habilitação, classificação ou julgamento das propostas, homologação e adjudicação, e a contratação da empresa. Com essa videoaula, finalizamos o conteúdo sobre a Lei 8666 de 1993, que normatiza as licitações e contratos no âmbito da administração pública. Buscamos nessa unidade apresentar os principais conceitos ligados ao processo de licitação. O conhecimento sobre essa lei é muito importante para os gestores públicos. Portanto, fique ligado nas próximas atividades sobre o tema. Até a próxima!